Olá, povo abençoado, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar um novo livro e o livro de hoje é o primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 1. Vamos trabalhar bastante hoje a questão da genealogia. Tem alguns que não gostam, de fazer essa leitura, mas ela sendo considerada dentro de uma hermenêutica bíblica, ela é extremamente importante, fundamental para a gente entender a linhagem de Jesus, que sai de Jesus e vai até Gênesis. E você vai ver isso nos evangelhos, a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço que o Senhor te abençoe seu domingo, abençoe a sua casa, a sua família, e que você tenha muita paz e muita bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Jofã foram Elissá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá e Sabitecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser o poderoso na terra. Nisraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os amorreus, os gigarzeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os semareus e os amateus. Os filhos de Sem foram Elam, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Us, Jeter, Meseque. Arfaxade gerou Selá e Selá gerou Eber. De Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque os seus dias se repartiu a terra. Porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salef, Hazar, Mavé, Gerá, Radorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Descendentes de Sem. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Descendentes de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Esses foram os filhos de Ismael. Os descendentes de Abraão e Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal foram Aliã,
Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aias e Aná. Os filhos de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esban, Itran e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavan e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Reis e chefes de Edom. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá e Bosra. Jobabe morreu, em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu nome reinou Hadad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da cidade era Avite. Hadad morreu e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Samlá morreu e em seu nome reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu nome reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Baal-Hanã morreu e em seu lugar reinou Hadad. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Metred, filha de Mesaabe. Hadad morreu. Esses são os nomes dos chefes de Edom: Timna, Ava, Jetete, Olibama, Elá, Pinom, Kená, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Descendentes de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã, Selá. Estes três lhe nasceram em Batissua, de Batissua, a Cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etan, Emã, Cacol, Dará e Dará, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jeremeel, Rão e Quilubai. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Absai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Caleb foi filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Gezer, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel foram: o primogênito de Esrom foram o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías.
Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Tara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada, e os filhos de Samai foram Nadab e Absur. A mulher de Absur chamava-se Abiail. Ele deu à luz a Abã, o Emolibe. Os filhos de Nadab foram Soled e Apaim. E Saled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize. O filho de Ize foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza, e estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã teve um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu à luz a sua filha por mulher. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz a Taí. A Taí gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zif. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou Samai, filho de Samai. E o filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Betzur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Mosa e Gazês. E Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Zaaf. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Seber e Tiraná. Maaca deu à luz também a Zaaf, pai de Madmaná, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Esses foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salma, pai dos Belanitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, foram Aroé, Eazim, Ramenuote. As famílias de Kiriat-Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrotbet, Joabe, Errazim, Ramanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe.